Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor, da tua nobre história lembrando. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Ainda falando sobre as plantas, tá? E a gente vai estar aí dando continuidade ao conteúdo que a gente esteve trabalhando já, as plantas, e falando agora sobre reprodução das plantas. Nesse conteúdo também a gente vai falar sobre algumas partes das plantas, tá bom? Mais especificamente as flores. Outra coisa, a gente vai falar sobre a estrutura da flor e também na questão de polinização e fecundação. Dois processos que acontecem com a planta, tá? Que são diferentes e que são extremamente importantes para a reprodução da planta. Outra coisa, a gente vai falar sobre dispersão de sementes. Vocês vão ver que algumas plantas desenvolvem algumas técnicas bem interessantes para que elas possam, digamos assim, espalhar suas sementes e automaticamente propagar aí, né, se reproduzir e se espalhar pelo ambiente, tá bom? Veja bem, queridos, também nós vamos falar sobre estratégias de polinização. Vocês vão ver que algumas plantas desenvolvem, tá, algumas técnicas para atrair os insetos para que estes façam o papel da polinização, ou seja, coletar o pólen e levar de flor em flor, tá bom? Vamos falar também sobre reprodução vegetativa, que vocês vão ver que existem algumas formas diferentes. E por esta razão, a gente até trouxe alguns tipos de planta, tá? E botou aqui a mesa toda florida para que você veja que algumas plantas, mesmo plantas medicinais que a gente às vezes tem no quintal de casa, desenvolvem técnicas bem interessantes para que elas possam se reproduzir, tá bom? Veja bem, a gente vai estar dando início aí ao conteúdo, falando sobre reprodução das plantas. Primeira parte aí. Como todos os seres vivos, as plantas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem, tá bom? Isso aí é o que define uma planta, um vegetal, como um ser vivo, tá bom? São essas características, o fato dela crescer, dela nascer, dela se reproduzir, tá bom? E também dela morrer. Então mostra que é um ser vivo, tá? Veja bem, a representação, ou melhor, perdão, a reprodução é um processo importante para o ser vivo, pois é por meio dela que são formados novos seres. Veja bem, queridos, na questão da reprodução, tá bom? Ó, é um processo importantíssimo para a vida, indispensável. Ou seja, para que um ser propague a sua espécie, é preciso que haja reprodução. No caso dos animais, você sabe que é a reprodução sexuada, mas e para um ser que praticamente é imóvel, não sai do lugar? Ficaria difícil se ele não desenvolvesse, a própria natureza não criasse uma técnica, um meio, tá, de se usar do próprio meio para fazer a sua propagação de sementes ou, digamos assim, para que ela possa se reproduzir. Veja bem, algumas plantas desenvolvem atrativos para atrair o inseto até a sua flor. E um desses atrativos, tá, é uma substânciazinha de sabor adocicado, tá bom? Que existe no interior de cada flor, mais especificamente na parte próxima à parte feminina da flor, que fica bem no interior da flor, tá? É uma substânciazinha chamada néctar. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, tá bom? O néctar é tipo um mel, tá? Bem doce e atrai borboletas, tá bom? Atrai abelhas, cascudos, enfim, insetos em geral. Por quê? Porque esses animais adoram essa substância adocicada, tá bom? O beija-flor, por exemplo, ele não sobrevive sem o néctar, tá? Então, assim, além do sabor adocicado, a flor exala um cheiro doce que atrai de longe os insetos. Aí você diz, mas para que a flor precisa de um inseto? Por exemplo, o que tem a ver a abelha com uma flor? Ou com reprodução de plantas? Veja bem, queridos, a abelha, uma vez que ela encosta na flor, tá? Ela coleta o grão de pólen, que é uma substânciazinha, tipo um pozinho amarelo, tá? Que ali é a célula de reprodução da flor, tá bom? A célula masculina de reprodução da flor. E a gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouquinho, tá bom? E, veja bem, quando ela faz isso, quando ela coleta o néctar, quando ela está se alimentando, ela encosta na parte masculina da flor, que é o androceu, tá bom? E ele está cheio de pólen. E aí o que acontece? Esse pólen gruda no corpo, tá, da abelha. E uma vez que ela vai até a estrutura feminina coletar o néctar, ela derruba esse grão de pólen lá dentro e a flor é fecundada. Dessa forma, ela perde as suas pétalas, tá, porque ela foi fecundada, e gera-se fruto.
mas algumas flores não geram frutos, tá bom? E aí o que acontece? Ela precisa ainda assim que suas flores sejam polinizadas, porque a sua forma de reprodução, mesmo que ela não produza frutos com sementes, ela precisa de outras formas de produzir a sua semente interna no seu próprio corpo, que são aquelas plantas que se desenvolvem por fios, tá? Ou seja, próximo ao caule da planta, nascem fios que serão uma árvore semelhante à sua progenitora, tá? E outra, no caso, aquelas que nascem por galhos. Você poda um pedacinho e planta no outro galho e é outra planta igual àquela da qual você tirou aquele galinho, tá bom? Tem aquelas também que se reproduzem de outras formas. Por exemplo, você tira uma folha e enterra em algum lugar, aquela folha já vira uma planta. Tem outras que reproduz pela flor, tá bom? Você tira uma pétala da flor e joga no lugar, ali também será outra planta diferente. Então assim, são várias as formas de reprodução das plantas. E vocês vão ver que as plantas aquáticas não é diferente, elas também têm a sua forma de reprodução. Bom, a gente vai introduzir aí. Veja bem, as plantas podem se reproduzir de diferentes maneiras. Algumas delas se reproduzem com o auxílio das flores, como mostra esse esquema que tem no livro de vocês, tá bom? E agora a gente vai fazer o uso aqui da lupa, para que vocês possam ver aí no livro de vocês, tá bom? Só para você acompanhar na página 214. Tem a sementinha do feijão aí, tá bom? E aí, aqui mais adiante, ela caiu sobre a terra úmida, ela nasceu as raízes e começou a se desenvolver. Aqui já tem uma planta bem desenvolvida, prestes a soltar as vagens com sementes, tá bom? Veja bem, esse aí é um processo que a gente conhece como o mais natural, tá? É o mais fácil de você ver na natureza, é uma planta que gera sementes e que se reproduz. É bem comum, tá? Mas nem sempre é assim, essa regra pode fugir. Veja bem, germinação. Germinação, quando a semente é dispersa no ambiente e pode encontrar condições adequadas para se desenvolver e dar origem a uma nova planta, em um processo chamado germinação. Ou seja, a semente cai no chão, ela incha com a terra úmida e automaticamente dá origem, tá, a uma nova planta. Isso aí a gente diz que a semente germinou, ou seja, ela nasceu, entendeu? Veja bem, as estruturas das flores. A gente vai passar uma parte mais adiante, tá bom? As estruturas das flores, aqui. Veja bem, a reprodução de quase todas as plantas acontecem por meio da flor, que possui órgãos femininos chamado gineceu e também possui órgãos masculinos chamado androceu, tá bom? Isso aí a gente vai mostrar para você na flor do maracujá. Se você observar, a gente trouxe um galho aqui do maracujá, tá bom? Um ramozinho dele. E aqui tem tudo que a gente precisa mostrar a você. Veja bem, meus amados. Aqui, logicamente, tem a folha, tem um pedaço aqui da galha, tá bom? E tem a flor, que é o que no momento agora nos interessa. Primeiramente, eu quero mostrar para você o androceu da flor, que é a estrutura que produz o néctar, tá bom? E é o órgão masculino, tá, de reprodução da flor. Se você observar, tá bom? Olha, aqui já tem um fruto sendo praticamente gerado, porque essa flor já foi fecundada, tá bom? Quando ela não é fecundada, esse frutinho, ele não se desenvolve, tá? Se você der uma olhada, a gente vai botar a lupa para que você veja. O fruto já está começando, tá bom, a se desenvolver na flor. Essa bolinha que está crescendo aí bem abaixo, tá? Com o tempo, essas estruturas vão cair, tá bom? E automaticamente esse fruto vai crescer e vai tomar conta da flor. Essas pétalas também cairão. Bom, vamos passar adiante. Veja bem, se você observar, ela tem essas estruturas, tá bom? Aqui acima delas, ó, solta o pólen. E nessas aqui também, ó, olha. Esse pó amarelo, acho que não dá para você ver, a gente vai mostrar aqui com a lupa, tá? Esse pozinho amarelo que está aqui no meu dedo, olha. Ele, tá bom? Ele é justamente o grão de pólen que existe sobre a flor. Uma vez que os insetos, inclusive a galha está cheia de inseto aí, tá? Olha, uma vez que o inseto coleta o néctar que fica dentro dessa estrutura da flor, tá bom? Lá no interior dela, tá bom? Ela encosta nessas estruturas, tá bom? Ó, ela encosta nessas estruturas. E ela se enche de grão de pólen, como você pode ver aí no meu dedo, ó, na ponta do dedo. Uma vez que ela encosta aqui, ele vai lá dentro conectar o néctar. E aí, ele acaba fazendo isso que eu acabei de fazer aqui, ó. Ele derruba o grão de pólen lá dentro do interior da flor. E isso ele vai fazendo de flor em flor, tá? Levando de uma flor para outra. De uma flor para outra. E automaticamente ele vai fecundando as flores, tá? Então, queridos, esse aí é um processo bem interessante. Com o tempo, essas pétalas caem todas e no lugar se desenvolve esse fruto, tá? Nesse caso aqui, a flor já foi fecundada. Inclusive, você percebe que a flor foi fecundada porque, geralmente, as primeiras flores da planta,
que não são férteis, elas não exalam o cheiro e ela não produz o néctar. Então assim, os insetos nem se atraem por elas. Mas essa daqui, o cheiro dela está incendiando aqui todo o ambiente, tá? Por quê? Porque ela já lançou sua técnica de atração para os insetos. Então, é um cheiro bem forte, bem doce, tá? Que atrai os insetos, atrai os outros seres vivos, inclusive o beija-flor, para fertilizar uma flor como essa, para que ela se torne, tá, fecundada. Veja bem, nós vamos falar sobre a fecundação também, tá? Daqui a pouquinho a gente vai entrar mais em detalhes. Veja bem, então as estruturas da flor são essas duas. O androceu, tá? A masculina, tá? Que é onde tem o grão de pólen, essas estruturas aqui, ó. E o gineceu que está lá dentro, que é justamente a parte feminina de reprodução da flor, tá? Ela fica bem no interior, tá? Bem mais abaixo. Muito bem, queridos. A gente vai passar adiante aí, né? Aí diz polinização e fecundação. Polinização é o que eu disse, quando o inseto coleta o grão de pólen, tá? Ou seja, ele vai coletar o néctar e se suja todinho, o pólen aprega, tá? Ele encosta no gineceu, nas estruturas de reprodução masculina, se enche de grão de pólen e vai derrubando de uma flor a outra, porque ele vai procurando todas as flores. Então isso aí é polinização, é quando o grão de pólen encontra com a estrutura feminina, que é o gineceu, tá? E automaticamente cai nele. Então ali dizemos que ele fecundou, tá bom? Por quê? Porque o grão de pólen é a célula de reprodução masculina e o gineceu, automaticamente, tá? É a célula feminina, tá? É o órgão feminino de reprodução. Veja bem, para que ocorra a fecundação ou a reprodução, o grão de pólen precisa entrar em contato com o gineceu e esse processo é chamado de polinização. Pode ocorrer com o auxílio do vento, da água, de animais como abelhas, cascudos e outros. E a célula sexual masculina presente no grão de pólen une-se à célula sexual feminina, no caso, presente no óvulo da flor, tá? Chamando esse processo aí de fecundação, ou seja, o órgão de reprodução masculina encontra-se com o órgão de reprodução feminino, que está no gineceu, que é o órgão praticamente feminino. Então há a fecundação, tá bom? Veja bem, dispersão de sementes. Queridos, cada planta desenvolve uma técnica. Veja bem, para se reproduzir, algumas fazem por meio de galhos. Aqui a gente tem uma planta medicinal, tá bom? A gente se especificou em plantas medicinais porque são mais conhecidas. Veja bem, essa plantinha aqui, ela é chamada de penicilina. Geralmente é uma planta que serve como antibiótico, tá? Geralmente a maioria dos antibióticos são feitos com extratos tirados dessa plantinha, tá? Ela tem essa cor arroxicada aqui, mas às vezes se torna mais intenso ainda o roxo. Bom, mas aqui é uma planta medicinal. Ela produz uma flor, tá? Mas essa flor não atrai insetos, ela nem sequer tem cheiro, nem vira sementes. Ela é simplesmente um adorno da própria planta. Mas essa plantinha, uma vez que você torar qualquer galinho dela, aonde ele cair, ele rapidamente enraiza e vira uma planta, tá? Nós temos aqui também o manjericão. O manjericão sim tem sementes. Todas essas estruturas aqui são sementes, tá? E para que ele vire semente, ele gera uma flor que tem um cheiro bem forte, tá? E geralmente atrai os insetos que fecundam. E uma vez que essa semente cair no solo, vai virar um pezinho de manjericão. A gente tem também aqui o alecrim. O alecrim é outra forma. O alecrim já não se reproduz por semente e muito menos por meio da flor. Ele produz a flor, que tem um cheiro bem gostoso, bem atraente. Mas o objetivo do alecrim é esse. Ele fecunda a sua flor normalmente, como qualquer outra planta. Mas ele se reproduz por meio de fios. No tronco da planta mãe, ela gera outros pés e você pode destacar e plantar em outro lugar, que será uma nova planta, tá bom? Mas a gente tem aqui também o mastruço. O mastruço é bem conhecido também, gera sementes, como você pode ver, sementinhas bem pequenas, tá? E uma vez que elas caem no chão, também dão origem a uma nova planta. Nós temos aqui uma variedade interessante. Duas plantas bem parecidas, tá bom? Olha, se você observar, uma é a erva cidreira, tá bom? Que se reproduz por galho. Mas temos também uma bem parecida com ela aqui, no caso, que é o anador. É bem parecido com a erva cidreira, talvez você não perceba a diferença. Mas uma exala um cheiro bem forte, a outra praticamente não tem cheiro. Garotos, aqui nós temos também outra espécie. Por exemplo, a menta, que se reproduz por galho. O hortelã, da mesma forma, se reproduz por galho. E temos
uma novidade aqui, que no caso é o morango. O morango ele solta essas estarquias aqui, tá? Onde ela acertar no chão, será uma planta idêntica à sua planta matriz, tá bom? A gente trouxe aqui porque não é muito conhecido, tá bom? Mas se você deseja conhecer, esse é o pé de morango, tá bom? E aqui é a estarquiazinha que com certeza vai gerar uma nova planta, tá bom? Uma vez que ela acertar no chão, você não precisa nem desprender, automaticamente quando ele acertar, ele vai ser uma nova planta. Então ela vai se reproduzindo assim. Garotos, a gente mostrou essa variedade para que você conheça algumas formas de reprodução das plantas. Veja bem, algumas têm estratégias bem interessantes, como é o caso do carrapicho, por exemplo. É um mato, é uma erva daninha, tá? Mas que muitas vezes é plantado para alimentar o gado. É um capim bem nutritivo para os animais. O que acontece? Para ele se reproduzir, ele criou essa técnica. Sementes bem espinhosas, bem pontiagudas, que uma vez que ela bater na sua roupa ou em qualquer outra superfície, ela vai grudar. E aonde ela cair, será um pé de carrapicho. Vai nascer uma planta idêntica, tá, à sua progenitora, à sua matriz aí. Então assim, o que acontece é isso. As plantas desenvolvem técnicas, tá? Outras têm favas que estalam e jogam a semente quilômetros de distância. Perdão, quilômetros não, exagerei. Mas joga metros e metros de distância e ainda tem o auxílio do vento que leva as sementes, às vezes a água da chuva. Enfim, os próprios seres humanos espalham as sementes e as formas de reprodução se variam. Então, garotos, a gente queria mostrar também a reprodução vegetativa, só para concluir, tá? Que no caso da reprodução vegetativa, veja bem, processo no qual as plantas se reproduzem a partir de outras plantas ou de outras partes, como folhas, raízes e caules, que é tudo isso que eu falei aqui. Algumas plantas se reproduzem por galhos, outras por sementes, outras por fio e daí sucessivamente, tá? Como no caso das plantas aquáticas, que se reproduzem também, como no caso do morango, que solta essas estarquias e onde ela acerta vira uma planta semelhante à sua matriz aí, tá? Então, amados, era isso que eu queria passar para vocês. A gente tentou sintetizar da melhor forma possível e a gente vai só mostrar aqui tudo na prática, tá? Como vocês veem, por exemplo, aqui tem um pé de laranja, carregado de laranja, mas ele também tem flores, tá? Por toda a sua estrutura. Uma vez que a gente falou aqui sobre as flores, para que gere o fruto, é preciso que a flor seja fecundada pela ação do vento, das águas, ou do ser humano, ou até mesmo dos próprios insetos, que é o mais natural. Então as pétalas cairão e darão origem a um fruto, tá bom? E às vezes por semente, como você pode ver também, dentro do fruto, gera as sementes que uma vez que cair no solo, vai nascer uma planta semelhante à sua matriz, tá bom? Amados, era isso que eu queria passar para vocês. Até a próxima videoaula. Eu espero que tenham compreendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas qualquer coisa nos procure no grupo e a gente vai tentar sanar as dúvidas, tá bom? Um abraço para vocês, faça essa tarefinha aí da página 217, 218 e até a próxima videoaula.